FJ, em Palestina do Pará, em frente aos Correios. Precisou de assistência técnica especializada? Chame a FJ Climatização. Rádio Cidade FM, 105,9 MHz. Sistema de Comunicação, ACDCA, Associação Comunitária do Desenvolvimento Cultural e Artístico de Palestina do Pará. Plantando paz, esperança e cidadania. Rádio Cidade FM, a emoção está no ar. Cidade. Atenção, em 3 segundos. Agora você ouve mais um programa exclusivo com a marca registrada Cidade FM Cidade. Muito bem, senhoras e senhores, muito boa tarde para você, boa tarde para sua família. São exatamente 16 horas e 4 minutos do dia 25/7 de 2023. Estamos nós aqui para mais um episódio do podcast Cidade Recebe. E essa semana nós estamos com 3 lives especial e hoje a primeira delas estamos recebendo ela, professora Ostelita Gonzaga, que já está com a gente aqui nos estúdios, e a gente vai falar sobre quem? Palestina do Pará e a contribuição dessa mulher que foi uma desbravadora de todo o decorrer de Palestina desde quando chegou aqui em Palestina do Pará. E nós vamos ouvir dela mesmo um relato e algumas situações que ela viveu, presenciou, e nós vamos ouvir aqui ao vivo com você. Eu quero aqui nesse momento agradecer os nossos parceiros, aqueles que têm apoiado esse quadro, que é a AutoCenter W Oliveira, seu socorro em reboque 24 horas, .info, internet para você de qualidade, você cliente em primeiro lugar. Quero também enaltecer a Deus por esse quadro, a qual estou fazendo ele já tem um bom tempo. Coisinha da Roça, a nossa amiga Adriana e Genildo, que apoia também essa publicidade, o quadro Cidade Recebe aqui em Palestina do Pará, e também ela, Rádio Cidade FM 105,9, a emoção está no ar. Aqui é emoção para você. Quero agradecer também a Lideagro, tudo para você em um só lugar. Palestina Materiais para Construção, construindo os seus sonhos. Nosso amigo Anderson. Essencial Eletromóveis, as lojas que facilita mais, tá bom? Márcio Folha, ex-vice-prefeito aqui de Palestina do Pará, também apoia a publicidade, podcast Cidade Recebe. SCS Telecom, muito obrigado pelo apoio. Hidroponia Araguaia, hortaliças de qualidade em sua mesa, lá na beira do rio, viu? Quem quiser comprar, você que está curtindo o verão, corre para lá. O ex-prefeito Valcinei Gomes, fechando o nosso quadro aqui de apoiador. Também agradecendo também ao pastor Domingo Barbosa, que também se tornou apoiador desse quadro, que também é vereador em Palestina do Pará. Deixa eu chamar para a tela aqui a nossa convidada, que já está aqui com a gente. Professora Ostelita, seja muito bem-vinda ao podcast Cidade Recebe. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde. Boa tarde ao povo de Palestina que está aí na escuta desse programa. Perfeito. Nós estamos ao vivo no Sinal FM, tem pessoas nos ouvindo no Vajão, Ilha do Paraíso, Viração, aqui no Saranzal, Beira Rio e em alguns outros assentamentos curtindo a gente aqui em Palestina do Pará. Obrigado a todos pela sintonia. Eu quero desejar para a nossa convidada, seja muito bem-vindo, fica à vontade no podcast Cidade Recebe. E o seu intuito de trazer aqui é um especial Palestina do Pará. E quando a gente pensou nisso, o seu nome entrou exclusivamente nessa lista de pessoas para a gente trazer aqui, porque eu sou um pouco conhecedor, já ouvi da sua pessoa relatos sobre Palestina, sobre os assentamentos, sobre a peleja, na colocação, no desmembrar de Palestina do Pará, e a gente gostaria de registrar isso nesse quadro que tem somado muito com o município de Palestina do Pará.
E eu queria saber, primeiramente, da senhora, como foi que a senhora chegou em Palestina do Pará e qual foi a condição que a senhora encontrou a cidade? O que a senhora viu assim que chegou para cá? Eu cheguei em Palestina em 1983, né? Eu já era casada com Gessé, conheci ele em Marabá. Na época ele trabalhava no Banco Bandeirantes e eu trabalhava na Caixa Econômica. E nós nos encontramos, casamos e já estava mais ou menos com um ano e pouco que nós estávamos casados. Os pais deles moravam aqui. Aconteceu um acidente com os pais dele, um D20 naquela época, entrou no comércio, né, do seu Gessé, o Gessézão, todo mundo, não sei se muita gente conheceu. Muito falado em Palestina. Pois é, aí ele entrou, essa caminhonete entrou lá, matando uma tia-avó do meu esposo, que estava sentada lá fora, e machucou bastante minha sogra, que perdeu a visão no acidente, ficou muito doente, e foi necessário, como Gessé é filho único, foi necessário que a gente viesse para cá. E nós saímos assim num momento de muito aflição. Ele saiu pedindo demissão, já pediu demissão do trabalho, e eu, para acompanhá-lo, também pedi demissão da Caixa, né, e viemos para cá. Mas, chegando aqui, nós conseguimos uma vaga no Estado como professora e já nos ingressamos no ano em 83 mesmo. E Palestina ainda era município de Brejo Grande, era uma vila, né? Não tinha... Era conhecida mesmo como vila. Como vila, a Vila Palestina, né? Eita! Não tinha energia, água era bastante precário, tinha só um postinho de saúde, a Escola 21 de Abril, que era feito daquele material que hoje é conhecido como drill, que ele é uma espécie de isopor duro, né? Mas era tudo ocado, as paredes, tudo... A parede do 21 de Abril era isso? Era isso. E inclusive, quando a gente chegava para dar aula, estava cheio de jumento, era cachorro, era aquela coisa toda. Então, assim, uma situação bem precária. Mas começamos a trabalhar como professor, tanto eu quanto meu esposo. Aí a família dele resolveu, né, desgostoso pelo que aconteceu, resolveu ir embora para Buriti do Tocantins. E nós ficamos aqui. Quando foi, nos anos 90, que começou o movimento de emancipação da Palestina, que ele começou com os vereadores daqui, Raimundo Barbosa, José Bonifácio, Maciel, mas eles eram vereadores de Brejo Grande. Aí eles iniciaram, né, o movimento de emancipação. E eu cheguei a participar mais internamente aqui, com movimentos sociais, por exemplo, reunião com entidades, participação do povo. E eu comecei a participar e tomar gosto pela política, né? Quando veio no ano de 91, que foi 92 na realidade, que foi o ano político, eu me candidatei e fui eleita uma das vereadoras, né? Que nós éramos 3 mulheres, na realidade eram 7 mulheres que se candidataram, mas que foram eleitas 3, na época eu, Edith e Tuti, né? E cheguei a fazer parte da primeira legislatura, né, de Palestina como vereadora. Maravilha, então a senhora já teve aí o prazer de ser vereadora em Palestina do Pará no primeiro ano na primeira legislatura. Eu fui vereadora de 1993 a 1997. Inclusive, houve sim o boato, diz que nesse período, em Palestina até hoje, ainda não se houve um quadro de vereador como esse primeiro. Foi muito atuante. Que até hoje foi muito atuante. Muito atuante. Tanto os homens quanto as mulheres. Quanto as mulheres, né? A Câmara era cheia, quando era tinha uma participação imensa da população. As pessoas brigavam para falar, para participar. E hoje em dia está mais assim, parece que o povo não liga mais. Parece. Será que vocês estão satisfeitos com Palestina do jeito que está assim, no contorno geral? Porque, assim, uai, pessoal, a gente vê aí
a live da Câmara, da sessão, é bem... A participação é bem pouquinha, né? Eu acho assim, que além das pessoas estarem motivadas por ser o primeiro mandato, né? Todo mundo estava cheio de esperança, né? Com as mudanças que eles esperavam vir, também havia a nossa participação de ir atrás do povo, sabe? Eu, por exemplo, como professora, no dia de reunião, eu convidava meus alunos, porque paralelamente ao meu mandato, eu também estava na sala de aula. Então eu chamava meus alunos, eu chamava os professores e vamos lá, eu entrava com um projeto na área da educação, eu quero que todo mundo vá lá e vamos cobrar. Então era assim. E naquela época o convite era direto, né? Era direto. Não existia como hoje. Acho que essa questão até acabou esfriando também o fervor do relacionamento, porque todo mundo manda um convite via WhatsApp, via mensagem, e acha que é a mesma coisa fica muito impessoal. E naquele quando tempo não. Era presencial, ia é muito lá, mais impactante, chamava, né? Vamos lá. A pessoa fala assim, não, a professora, a vereadora Ostelita vem me convidar, eu vou lá. Fica mais difícil deixar de ir ou dizer não, né? Isso. Quando é pessoalmente. E também, por exemplo, eu tive assim meu mandato muito participativo. Eu ia nas vilas, toda semana eu estava numa vila, eu assessorava as entidades, né, existentes na época, e eu estava sempre agindo de uma forma ou de outra, realmente como um canal do povo, sabe? Perfeito. E isso era bom, porque eles se sentiam motivados. Exatamente, eu acho que essa questão aí da sua atuação como professora, né, ativa mesmo, e também com a questão dos projetos na área pública, né, como parlamentar, trouxe aí uma condição aí de notoriedade que até hoje repercute sobre a sua pessoa, né, sobre o seu nome, que a gente vamos estar conhecendo no decorrer aqui, né, de toda a live aqui, pessoal. Deixa eu só me chamar para a tela aqui, que eu estou fora da tela. Deixa eu falar aqui com vocês. Esse aqui é o primeiro bloco, um pouco de apresentação da nossa convidada. No próximo bloco, eu gostaria, professora Ostelita, que a senhora relatasse para a gente aí alguns projetos que a senhora fez no início aí do seu mandato para a Palestina, e o resultado disso, né, tá bom? Aí nesse próximo bloco nós vamos ficar inteiramente, né, com essa temática aí da sua atuação como parlamentar aqui em Palestina do Pará, de 1993 a 1997. Perfeito, que bacana, né? Eu tô aqui diante de uma pessoa que foi desbravadora na área política aqui de Palestina e outros assuntos também que a gente vai falar posteriormente, mais na frente. Então, pessoal, não saia daí, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, está acompanhando a gente pelo Sinal FM, já a gente volta, vamos para um breve intervalo comercial, enquanto nossa convidada toma uma aguinha aqui de boa, tá bom? E no próximo bloco você já sabe que a gente vai conversar, você vai ouvir dela mesmo alguns projetos que ela lançou, que ela apresentou na Câmara Municipal, e o resultado disso, que ela contar aqui algumas experiências pra gente, que eu sei que no início de tudo é muito difícil, né? Precisa de toda uma lapidação, mas nós vamos saber de coisa aqui que eu acredito que você ainda talvez não saiba. Não sai daí, a gente volta já já. Construir ou reformar? Venha na Danilo Construções e faça suas compras. Melhor preço, melhor atendimento. Aqui você vai encontrar pisos e porcelanatos, tintas, metais, toda a linha elétrica, hidráulica, telhas esmaltadas, tudo o que sua casa precisa, do básico ao acabamento. Produtos de qualidade, das melhores marcas, com os melhores preços da região. E o melhor, parcelamos em até 18 vezes sem juros nos cartões. E não para por aí. Entrega gratuita para toda a região. Danilo Construções. Localizada em Araguatins, Tocantins. Na Avenida Castelo Branco, Nova Araguatins. WhatsApp 63-99998-9940. Danilo Construções. Construindo com você. Esse é seu lugar.
Venha você também para o atendimento todo especial da Líder Agro e Tenda do Peixe. Aqui você encontra sempre os melhores preços e a maior variedade em produtos alimentícios, bebidas, cosméticos, armarinho, vendas de peixes vivos, açougue completo, frios e congelados. Encontre materiais para construção em geral, eletrodomésticos, produtos veterinários e muito mais. Então, passe agora mesmo na Líder Agro e Tenda do Peixe e faça economia de verdade. Rua Magalhães Barata, no centro de Palestina do Pará. Líder Agro e Tenda do Peixe, o centro de compras de Palestina do Pará. Líder Agro e Tenda do Peixe. Na hora de comprar variedade e utilidades para o seu lar, vá direto a quem tem o maior estoque e menor preço. Vá direto a Babaçu. Uma loja completa em utilidades em geral. Temos os mais lindos cristais, porcelanas, tudo em plásticos, brinquedos, flores, ferramentas, churrasqueiras, decoração, artigos para festa, eletro, cama, mesa e banho e muito mais. Com qualidade e variedade. Temos o menor preço à vista e aceitamos seu cartão de crédito. Babaçu, uma loja perfeita para você. Rua Siqueira Campos 576 Centro. FJ Climatização, assistência técnica especializada em ar-condicionado split. Trabalhamos com manutenção, instalação, consertos, entre outros serviços. Contato 94993055586 ou 63 984330077. Aceitamos Pix e cartões. Estamos localizados na Rua Magalhães Barata, em Palestina do Pará, em frente aos Correios. Precisou de assistência técnica especializada? Chame a FJ Climatização. A Hidroponia Araguaia oferece hortaliça com alto controle de qualidade. São elas: alface crespa e americana cultivada no sistema hidropônico, cheiro verde com centro hidropônico, couve liso e cultivada no sistema semi-hidropônico. A nossa hortaliça custa apenas R$4 para retirada no local. Prezando pela importância de uma alimentação saudável com preço acessível ao nosso consumidor, contamos com uma novidade que a dona de casa vão amar: nosso kit saudável. Isso mesmo, você escolhe nossos itens disponíveis, monta o seu kit a partir de R$15 e entregamos em sua residência. Confira alguns dos nossos itens: tomate, alho, cebola branca, inhame, batata doce, banana da terra, cenoura, abobrinha e outros itens. Venha conferir o que estamos anunciando e peça já o seu delivery saudável pelo WhatsApp 94 992 10 6462. Falar com o nosso amigo Jacaré. Hidroponia Araguaia, hortaliça de qualidade em sua mesa. Avenida Transaraguaia, Chácara Pôr do Sol, em Palestina do Pará. Bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui com você. Você que está ligado com a gente no Sinal FM, muito obrigado pelo carinho da sintonia. Dizer para você que mas questão de minutos, né, a gente vai estar aqui com a nossa convidada de novo. Eu quero só falar para você o seguinte, pessoal, para quem não sabe, a gente está com um documentário no canal da SPNT Web, tá bom? O canal que carrega como título Palestina do Futuro. E por que desse nome? É justamente que a gente está registrando o nosso presente, visando procurar melhoria para o futuro ou aquilo que precisa ser mantido, né? E está sendo muito bacana. A gente já fez um na fazenda, na chácara, deixa eu me lembrar o nome, Santa Teresa, chácara Santa Teresa, proprietário Sidney Santana. Fizemos recentemente, domingo agora, na chácara Santa Cruz, que é o proprietário, o professor Abenizo. Então tá lá no canal, quem quiser assistir, você que tá ouvindo a gente Sinal FM, basta pesquisar aí Palestina do Futuro que você vai encontrar já os documentários lá, tá bom? É bem fácil de achar, tá tendo muito acesso lá, muitas pessoas que há muito tempo não via e não sabia da escoação e produção aqui em Palestina do Pará, tá se surpreendendo com as produções aí que tava meio escondida, né? Mas estava acontecendo porque não tinha visibilidade. Mas agora a gente vai dar uma atenção para isso com o apoio aqui da Rádio Cidade FM, que nos apoia nessa questão de tudo de publicidade. A Rádio Cidade FM tem dado apoio. Estamos aqui hoje fazendo mais um episódio e tem como tema especial Palestina do Pará, e nós estamos com ela, a professora, lendária professora Ostelita, que nesse bloco vai falar para a gente sobre a sua atuação como parlamentar.
né? A senhora já denunciou para a gente aqui que no ano de 1993 começou seu mandato como vereadora, foi vereadora até 1997, e eu gostaria que a senhora relatasse para a gente como foi a experiência, qual foi a desbravadura com isso tudo, né? Porque não é fácil pegar uma cidade que vem saindo, aí se desligando da cidade vizinha que é Brejo Grande. E como foi essa experiência? O que foi apresentado, que deu resultado? Fala pra gente. Olha, como vereadora, eu tive um projeto que, como na época a saúde aqui era muito precária, como eu falei que era o CESP na época, né? Funcionava praticamente como um postinho. Então, eu tinha uma parceria com o hospital das clínicas em Belém, e eu levava todo mês, eu cheguei a levar até de 10 pessoas para lá, para Belém. E lá, eles, além deles fazerem, quando eu chegava lá com as pessoas, eles faziam a triagem e encaminhava para os departamentos, para hospitais, que em parceria com eles, consegui muita cirurgia. Eles também davam um alojamento para nós, porque a prefeitura, ela não tinha ainda casa de apoio, só depois que ela veio ter. Então, eu atuei muito como parlamentar, eu atuei muito nessa questão da saúde, de levar pessoas para fora. Tinha vezes que eu conseguia levar de 10 até de 15 pessoas de uma vez para Belém. E muitas pessoas foram operadas, muitas pessoas foram atendidas. Um ponto que marcou, né, o meu mandato como vereadora. E o outro foi que eu consegui, né, que o INCRA comprasse a terra que hoje é o assentamento Rio Mar, que era do senhor Geraldo Queiroz. Como que nós conseguimos essa façanha, que para mim foi o que marcou assim o período que eu fui vereadora. Como eu falei, eu gostava muito de visitar as vilas, fazer reunião, e em uma dessas visitas a Santa Isabel, eu cheguei justamente na hora que o senhor Geraldo Queiroz, o saudoso, né, que hoje ele já faleceu há alguns anos, ele estava fazendo uma reunião com alguns homens da vila, porque ele ficou sabendo que havia um grupo que ia invadir um pedaço da terra dele, que, segundo esse grupo, não tinha documento, né? Aí ele ficou sabendo e ele pegou na época 10 homens, que a gente sabe o que era, cada um com a carabine, e foi lá fazer a reunião. E foi falar que se alguém entrasse lá, aqueles homens iam dar um jeitinho, né? Mas só que ele fez essa reunião e no final ele disse assim: se vocês querem a minha terra, procurem um político para representar vocês frente ao INCRA, junto ao INCRA, que eu vendo a terra. Eu não deixo de forma alguma, eu não permito que alguém entre para invadir. A área que vocês dizem que não tem documento, eu tenho o documento dela, não é verdade que não seja documentada. E procurem isso. E foi a hora que eu ia chegando, né? E aí aquelas pessoas se viraram para mim e disseram: aqui nós temos uma vereadora e a senhora já vai logo falando se a senhora vai nos ajudar, porque se a senhora não nos ajudar, a senhora pode ir embora, porque a partir de agora nós só vamos aceitar pessoas que nos ajudem nesse sentido. Aí eu fiquei um pouco assustada, né? Porque aquele monte de gente veio e a senhora tem que dar uma resposta agora, ou então a senhora pode entrar no carro e voltar. E aí eu peguei e pedi para eles, né, um momento para mim pensar, para me ver o que eu ia fazer. E aí eles disseram: tá bom, a senhora fica até o finalzinho da tarde. Aí eu marquei uma reunião para falar a resposta. Aí eu me hospedava na casa da dona Luísa Vaz. E foi quando eu cheguei lá, aí ela
ela conversando comigo, ela colocou, né, me colocou a par da situação da história de Santa Isabel, que os fazendeiros ao redor da vila haviam cercado todo o patrimônio do município, mesmo sendo patrimônio do município. Quer dizer, onde passava não era nem a rua, era só um becozinho de passar. Aí já passava o arame ali. Aí o povo não tinha onde plantar, né? E quando plantava na terra desses fazendeiros, de meia, terça, sei lá, mais ou menos assim, às vezes eles soltavam os animais antes da colheita e eles terminavam ficando no prejuízo. Então eles estavam num desespero, só que pensaram realmente na ideia de entrarem nessa área do senhor Geraldo. Aí foi quando eu, em cima com essas informações, eu fiz um relatório do qual eu fiz o cabeçalho de um abaixo-assinado, e quando foi à noite que eles foram se reunir comigo, eu dei essa ideia deles assinarem e eu levar para o INCRA, que tinha a sua representação ali no São Geraldo. E é certo que eu passei uns 3 dias lá e eu colhi uma faixa de umas 3.000 assinaturas. Mas era gente que vinha de tudo quanto era lugar, de Ananá, de São Geraldo, daquelas brenhas, tudo, fazenda, sítio, chácara. E fizeram o abaixo-assinado e eu levei. Na época, o executor do INCRA em São Geraldo era o senhor Roberval. E quando eu cheguei lá, que falei para ele, entreguei a documentação, ele me disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse: dona Ostelita, vereadora, se todos os políticos fizessem essa ação que a senhora está fazendo agora, fazendo o elo entre o povo e o governo, a reforma agrária seria feita sem derramamento de sangue. Por isso, nós vamos dar toda a atenção ao seu pedido, ao seu requerimento, e eu só quero que a senhora encaminhe o senhor Geraldo Queiroz para que ele venha e assine uma declaração de próprio punho que realmente ele quer passar a propriedade para nós. E eu voltei em Santa Isabel e conseguimos levar o seu Geraldo Queiroz, que assinou, e foi assim uma coisa muito rápida. Logo o INCRA mandou uma comissão para fazer vistoria na terra, e eu vou te dizer que não foi 3 meses, a terra estava liberada. Por incrível que pareça foi até milagre. A terra estava liberada, mas teve assim muitas reuniões com o povo, até chegar no momento da divisão. Mas quando eles vieram fazer as reuniões, já estava assegurado, né, a compra da terra pelo INCRA e a questão da divisão. E eu fiquei muito feliz, sabe, o dia em que dividiram aquela terra. E para mim foi assim um dia assim de grande emoção, e foi algo assim que me marcou como parlamentar. Eu saber que eu pude fazer parte daquela. Inclusive eu destaco seu sogro, né, o irmão Juarez, que esteve comigo lado a lado, né, na correria. Nós fomos ameaçados por pistoleiros. O próprio senhor Geraldo disse que tinha entregue a mim, que a princípio, quando ele saiu de lá de Santa Isabel, que eu me reuni com o povo, ele não ficou sabendo. Aí tinha um fazendeiro que grilava os 600 alqueires. Ele foi dizer para ele que eu era a chefe do Sem Terra. E ele chegou a me confessar que tinha realmente planejado mandar me eliminar. Sabe? Que Deus o tenha em um bom lugar. Mas ele me falou, ele era muito direto. Ele falava, o que ele tinha a dizer, ele falava. Era uma pessoa assim muito... mas de um caráter assim, ilibido. Um homem de palavra. Um homem de palavra, sabe? E aí ele me falou, dona Xelita, eu fiquei com tanta raiva que me disseram que a senhora é a chefe da Sem Terra. Tudo fuxico, né? Tudo fuxico. Mas, felizmente, eu descobri que a senhora foi uma parceira minha, que a senhora me ajudou. Que, inclusive, na época, eu descobri que ele estava numa fase terminal de câncer. E, na verdade, ele vendeu a terra, foi embora e logo ele morreu. Sabe? Mas ele deu gado para mim. A senhora pode escolher o tanto de gado que a senhora quer aí, faça um churrasco com o povo para comemorar.
E foi isso. Então, de certa forma, para ele foi uma parceria, foi né? uma parceria. Porque ele fosse tava... enfrentar uma guerra mesmo de uma forma inadequada, né? De invasão, era terrível. Era terrível. Talvez tivesse sido até fatal para ele. Então, nós estamos aqui, pessoal, diante de uma pessoa que foi, a gente pode afirmar com todas as letras, uma desbravadora do assentamento Rio Mar. Do assentamento Rio Mar. E hoje o assentamento Rio Mar está indo muito bem, tem grandes acontecimentos. Já é uma vila, eu fico muito Está feliz. bem estruturado, né? Tem empresa que está surgindo lá dentro, se tudo encaminhar bem, vira outra situação. Isso. Né? Inclusive, eu fiz parte da comissão que fomos lá medir lá, né, o lugar que hoje é a vila, sabe? Acompanhamos os primeiros moradores da vila. Hoje ela tem escola lá dentro, né? Tem um posto artesiano, tem a casa de farinha que não funcionou, mas está lá, alguns projetos. Tem também um projeto para um posto de saúde, que é projeto da gestão atual, mas ainda não executou o início, mas já tem esse projeto para lá. Então a Vila Rio Mar está acontecendo devagarzinho. Pois é. Inclusive, uma vez, assim que eu cheguei de volta para Palestina, que eu vou falar desse episódio, eu fiz uma visita lá e cheguei na casa de uma senhora, né? Quando eu perguntei para ela se ela sabia como foi que tinha surgido a Vila Rio Mar, a Rio Mar como assentamento. Aí eu me lembro, nesse dia eu chorei de emoção depois, quando ela disse assim, disseram que foi uma mulher chamada Ostelita. Essa mulher, as pessoas falam muito nela, mas eu não a conheço. Aí quando ela falou assim, e se eu lhe disser que a Ostelita sou eu? E ela veio e me deu um abraço assim, sabe? É a senhora que é a Ostelita. Eu falei, sou eu. E também ficou marcado, sabe? Assim, dentro de mim, eu me emocionei muito, sabe? E... certo que a história, o relato, né, dessa desbravadora corre sim pelo conhecimento da Vila Rio Mar, diz que aconteceu, de como foi que surgiu. Sempre tem, de tempo em tempo aparece alguém querendo saber como foi que surgiu isso aqui. Né? Ainda mais quando se ela vier pegar um brilho maior, né? Aí o nome de quem inclusive ajudou... o Genildo, ele acompanhou na época que ele era genro do seu alagoano, e a família do seu alagoano foi uma das famílias que me apoiava lá. E na época da conquista da Rio Mar, eu contava com a família dele, né, que na época era dele, com a família Vaz, que é uma família muito grande, né, e eles me apoiavam. Eu tinha um grande apoio. Inclusive, quando eu cheguei do INCRA, que fui lá na fazenda do Geraldo Queiroz, que disseram que tinha uns pistoleiros que estavam botando tocaia na gente. A gente foi pelo rio, né? Nós descemos de barco, os homens com as carabinas, inclusive seu sogro estava no meio, e fomos falar com o seu Geraldo Queiroz com medo de encontrar pistoleiro dos outros fazendeiros. Que na época era uma guerra de informação. Era uma guerra, né? E diz que existia um consórcio de pistolagem, que era uns 100. Eu tinha muito medo, eu estava envolvida nisso, mas eu tinha medo. Mas que coragem, porque... eu tinha medo. É terrível, aí, né? quando eu cheguei na casa... É terrível andar desse jeito, né? Fazer qualquer coisa. Quando eu cheguei na casa do seu Geraldo Queiroz, os 10 homens que tinham ido lá em Santa Isabel estavam lá. Certo. Sabe? Estavam lá, e quando eles me viram... Aí eu fui na frente, né? Os homens ficaram mais atrás, eu fui na frente, aí eles perguntaram quem eu era, eu disse, eu quero falar com o seu Geraldo Queiroz, fale para ele que eu sou a vereadora Ostelita. E parecia que ele estava ouvindo por trás era uma cancelinha, que a cancela se abriu, aí ele disse, o que a senhora está fazendo aqui? Vai embora, eu não quero a senhora aqui, eu não quero nem ouvir falar no seu nome, porque a cabeça dele estava cheia de que eu era chefe dos sem terra. Aí ele disse assim, pode ir embora. Aí no momento me encheu de terror, mas eu disse, se eu correr vai ser pior. Aí eu falei, seu Geraldo, me dê um segundo, apenas um segundo. Aí ele disse, pois já começou a contar o seu segundo. A senhora fale. Ele estava amargurado, né? Aí eu peguei e comecei assim, quase que gritando, seu Geraldo, eu estou vindo do INCRA. Eu fui lá, o senhor não disse para os homens, lá na reunião de Santa Isabel, que o senhor, para procurar um político, para apresentar a sua terra ao INCRA, eu estou vindo de lá e eu estou trazendo uma resposta do Roberbal, o executor do INCRA.
Aí ele, como é que é? Aí ele abriu a cancela, entre mulherzinha de Deus, até entre mulherzinha de Deus. Então a senhora está me ajudando, a senhora está me ajudando. E aquele miserável, aí falou lá o nome, que eu não vou dizer nome aqui, que eu acho que não convém. Aquele miserável veio aqui dizer que a senhora era a chefe dos sem terra, mas a senhora está me ajudando, entre. Aí chamou a mulher dele, mulher, tem aquele quarto de vaca aí, vai aí, faz um churrasco agora para esses homens, faz o almoço agora. E começaram a preparar o almoço para nós, enquanto eu ia relatar ele. E ele chorou de emoção, porque na realidade ele estava querendo vender a terra, porque ele já estava na fase terminal de câncer. E no final deu tudo certo. Deu tudo certo, ele se tornou meu amigo, sinceramente, e como eu falei, é uma grande emoção ao falar da história da Rio Mar. Perfeito. Então nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência nós vamos falar de um outro assunto, tá bom? Que é Certo. Da outra desbravadora, que é da Ilha do Paraíso, que eu queria que a senhora relatasse, porque eu sou desconhecedor de qualquer assunto ali, né? Os meus assuntos sobre a Ilha do Paraíso eram de outra época, quando eu trafegava rio acima, que ia pro Falcão. Eu não tenho muito conhecimento do que está acontecendo, do que se tornou. Eu gostaria que a senhora relatasse pra gente, falasse ali daquele desbravamento naquele local, que tá ficando um lugar de referência também aqui em Palestina do Pará, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo comercial, na sequência a gente vem com esse tópico, com esse bloco, com esse assunto com a nossa convidada, professora Ostelita Gonzaga, que está aqui com a gente, abrilhantando esse programa. Você que está ouvindo a gente no Sinal FM, está vendo algum corte aí, talvez enquanto entrando uma música aí, nós volta de novo, tudo isso é questão da internet, tá bom? Mas para você que está ouvindo a gente, eu estou gravando aqui essa cobertura, né? E a gente vai postar no canal do YouTube, você vai ouvir na íntegra, perfeitamente, no nome de Jesus. Então já a gente volta. Biomed, clínica e laboratório. Venha fazer o seu check-up conosco. Agora realizamos risco cirúrgico, consulta com cardiologista, eletrocardiograma e ultrassonografias em geral todas as quartas-feiras. Mantenha sua saúde em dia. Conte com a Biomed. Estamos localizados em Palestina do Pará, Avenida 15, em frente ao hospital. Agende agora mesmo a sua consulta pelo fone 94-99100-4537. Biomed, clínica e laboratório. Davi Estrutura Metálicas. Confira os nossos serviços. Trabalhamos com galpões rurais e comerciais, telhados residenciais, portas automáticas e serralheria em geral. Fone 94 99283 5444 99283 5444. Davi Estrutura Metálicas. Moto! O Mega Cap quer ver você acelerando e domingo vai sortear 7 motos Honda, tudo 0 km e o título só R$10. No quarto prêmio tem uma XRE 300, mais uma Honda Bros, mais uma Honda Start e mais uma Honda Bis de uma só vez. E ainda tem uma Pop no terceiro, uma Pop no segundo, uma Pop no primeiro prêmio e 30 mega giros de R$500 cada. Mega Cap, ajude as rapazes e participe! Show de prêmios de aniversário Nicolas Variedades. Neste ano completamos 14 anos de existência. De presente. Para comemorarmos juntos, vamos sortear 10 super prêmios. A cada R$50 em compras ou pagamento de conta, você ganha um cupom para concorrer. Um Boombox 3, um iPhone 11 de vitrine e ainda uma linda bezerra, uma Air Fryer, um tanquinho 8 quilos, uma sanduicheira, um ventilador, um liquidificador, um vale-compra de R$300 e uma prancha alisadora. Faça logo suas compras e aumente suas chances de ganhar. Nicolas Variedades, a sua loja. 14 anos de história.
Magazine Caruaru. Já chegaram muitas novidades para você. Toda a nossa loja está repleta de novidades. Chegaram mais biquínis, saídas de praia, copos Stanley, muitas novidades em short jeans, calças, blusas e muito mais. Em Brejo Grande do Araguaia, a loja que mais vende barato é o Magazine Caruaru. Nosso endereço é na Avenida Goiás, em frente à oficina Ciclo Tavares. Vem pra nossa loja você também. Comprar barato com qualidade é aqui. A imparcialidade, a responsabilidade social. Essa é a Rádio Cidade FM. www.radiocidadepalestina.com.br. Muito bem, voltamos com você. São exatamente 16 horas e 43 minutos do dia 25/7 de 2023. Eu gosto de lembrar você, a partir desse momento da live, eu costumo sempre lembrar. Você que está nos acompanhando, se você ainda não percebeu, a gente já passou da metade do ano, já estamos caminhando para o final do ano. O tempo está passando depressa, por isso eu sempre aconselho a você, desperta, descubra o que você quer fazer da vida, faça com amor, viva com amor, para que você vai viver feliz. Existe um hino, não é nem um hino, uma música que o cantor Daniel canta, para ser feliz, do que o ser humano necessita, né? É uma pergunta. E aí, o que você precisa para ser feliz? O que faz um coração do ser humano se alegrar? Você já se perguntou isso? Você está feliz? Aonde você está? Você está feliz vivendo com quem você vive? Agindo da forma que você age? Né? Se comportando da forma que se comporta, morando na cidade que você mora, né? Essas são perguntas que precisam ser feitas. Encontrando a resposta, se sim ou que não, tudo é possível você mudar, né? Se você está feliz hoje, se você não tomar cuidado, você pode chorar amanhã. E se você está triste hoje, se você se levantar, fazer o que é correto, agir de forma correta e andar na direção correta, amanhã você vai estar dando pulo, salto de alegria e feliz da vida. Estamos recebendo hoje a nossa convidada, a professora Ostelita, que está compartilhando com a gente as suas experiências, né? Como professora, já compartilhou um pouco a sua chegada em Palestina do Pará, já falou, né, do grande desbravamento, do surgimento do assentamento Rio Mar, né, as formas perigosas que ela viveu, as parcerias que ela fez e o grande desbravar de conquista, daquele que era um embate para ela entre um negociador entre ela, o INCRA ali, e que no final de tudo veio a verdade, veio à tona e se tornou amigo daquela pessoa que colocaram o ódio no coração dele a seu respeito, para você ver, né, como a informação sendo dada de uma forma errada ou de uma forma maliciosa pode fazer com que a pessoa destrua o outro dentro da sua mente sem antes conhecer. Eu quero até pegar, por exemplo, aqui, falar pro pessoal, gente, quando alguém chegar para você e construir uma pessoa dentro da sua mente, sem você ter contato nenhum, ou nem o telefone da pessoa, nem conversa diariamente, não acredite nessa pessoa. Acredite naquela pessoa que você conviva com ela. Vai conhecer, porque você pode cair do cavalo, vê? Talvez alguém pode construir alguém tão doce, tão amoroso, na verdade não é. Talvez construir alguém que é tão ruim, rude, né? Tão mal educado, e quando você vai conhecer, você fala, nossa, nem é a pessoa que a pessoa me falou. Então, não vai nessa onda. Mas nesse bloco, eu gostaria que a nossa convidada falasse pra gente sobre a Ilha do Paraíso, né? Que tem virado, é referência hoje de moradia em Palestina do Pará. Quem mora lá não quer sair e quem tá fora quer entrar. Fala pra gente, como foi que surgiu? Qual foi a ideia? A senhora teve por dentro aí, né, de mais uma batalha de surgimento de algo que tem se tornado referência aqui em Palestina do Pará. Eu voltando um pouco, retroagindo no tempo, no final de 97, quando terminou meu mandato, a gente decidiu sair da Palestina. Por quê? Porque eu vi assim, a política, ela é um pouco complicada. Quando a gente entra na política, parece que se torna assim uma espécie de doença. E eu não quis ficar doente desse mal, assim, para sempre, sabe? Até porque, apesar, assim, do nosso trabalho como vereadora, como
que eu considero que foi um bom trabalho, né? Teve as decepções, porque... Sempre tem, né? Em grande decepção, muita decepção. Porque assim, à medida que você quer fazer a coisa certa, do jeito que ela é, você termina desgostando outras pessoas. E nesse meu trabalho como vereadora, quando eu me dei fé, eu já estava como oposição. E a oposição foi muito dura em cima de mim, sabe? Muito, muito mesmo. E se eu fosse uma pessoa fraca, na época eu teriam me destruído. Mas aí por isso que eu me decepcionei. Me decepcionei, eu te digo com toda sinceridade, apesar de, pode quem quiser achar, eu não vou desfazer o cargo de vereador, é importante, mas eu não quero mais. Não quero, porque na realidade você é apenas uma partícula da Câmara. A Câmara é um todo, né? A Câmara ela é formada pelos 9 vereadores. E nem todo mundo trabalha em comum acordo. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro puxa para outro. E na sua maioria, a maioria puxa para o lado trabalha, pessoal, para o lado particular, não olhando para o lado do povo. Entendeu? Então eu me decepcionei gerando muito. Inimizade, né? Gera muita inimizade. E eu me decepcionei muito, muito, muito mesmo, justamente por isso. Porque eu posso ter qualquer defeito, mas eu tenho todo defeito, pecados como qualquer ser humano, mas eu não sou corrupta. Eu não sei enganar as pessoas. Então, eu preferi sair da política e não entrar mais, eu tive as minhas decepções. E com isso, eu pensei assim, como eu sou professora, eu vou cuidar de preparar uma boa aposentadoria e levar meus filhos a estudar fora. E foi quando eu fiz concurso para Breu Branco, né? Breu Branco estava saindo do sistema modular para o regular. A gente fez concurso e eu fui para Breu Branco e lá passamos 15 anos até complementar o meu tempo de serviço. E tanto eu quanto o Gessé, que hoje, né, esse ano faz 40 anos que eu sou servidora pública, dos quais, dos 40, há 10 anos que eu sou aposentada pela SEDUC, né? E quando nós passamos os 15 anos lá, voltamos para a Palestina. Por que nós voltamos para a Palestina? Primeiro, a Palestina foi a cidade onde eu tive meus filhos. Meus filhos são filhos daqui, eles gostam daqui e eu considero a minha terra natal. E para mim não existe uma cidade mais, apesar dos pesares, não existe uma cidade melhor para se morar do que Palestina, a paz, o sossego. Então, foi movido por isso que nós voltamos para a Palestina. Breu Branco é muito bom para trabalhar, mas é uma cidade violenta. E quando eu voltei para a Palestina, nós voltamos para a Palestina, já voltamos aposentado. E a falta da sala de aula, a falta daquela correria do dia a dia, né? Fez com que eu me sentisse deprimida. Eu comecei até a entrar em depressão. Foi quando eu resolvi, que quando eu era professora aqui, eu tinha fundado o Clube de Jovens, que era dos quais eu fazia as minhas atividades como professora, com os alunos do 21 de abril. Então, quando eu fui para Breu Branco, eu desativei. Aí eu fui na Receita, ativei novamente essa associação com o nome de Acida Farpa, né? Que é a associação dos ribeirinhos, dos pequenos pescadores e agricultores ribeirinhos. E comecei um projeto com ela, mas minou por causa de pessoas más que me perseguiram. E aí eu terminei perdendo o primeiro projeto que eu fiz com a Acida Farpa, que era de 50 casas rurais.
e nesse projeto a gente tinha que comprar uma fazenda para fazer a vila, e foi naquele tempo que o governo estava anunciando que ia sair a hidrelétrica de Santa Isabel, e eu comecei a preparar esse projeto como se fosse para fazer parte da transferência do Porto da Balsa para essa vila. Então, em parceria com alguns moradores lá, a gente fez esse projeto através da associação. Mas foi minada, porque teve políticos maldosos que foi lá e minou a minha negociação com a terra. E eu tinha prazo para apresentar essa terra para a Caixa Econômica, e eu terminei passando... Acabou perdendo o prazo. Terminei perdendo o prazo. E com isso eu fiquei parada algum tempo, fiquei muito decepcionada. Não era para menos, né? Foi quando surgiu a questão da Ilha do Paraíso. Alguém me chamou para mim ir lá fazer uma visita. Chegando lá, eu vi já que tinha muitos moradores e eu me encantei com a ilha. Aí eu isso consegui... foi em que período assim que isso aconteceu? Pois é, o projeto que eu falei anteriormente das casas, da vila, foi em 2015. 2015. Certo. Aí eu fiquei parada há algum tempo, não quis mais nem ficar à frente da associação, era uma outra pessoa que ficou como presidente. Aí a questão da ilha, há 3 anos, né? Nós estamos foi em 2020, que nós estamos em 2023, né? Foi Isso. em 2020 que eu fui lá. Aí chegando lá, eu consegui um pedacinho de terra, comecei a morar, me apaixonei por lá. E eu terminei... Aquele clima de acampamento o tempo todo. De acampamento o tempo todo. E eu terminei sendo vice-presidente da Farpa, que foi para lá. E como vice-presidente, aí por motivo de doença, a presidente se afastou e eu terminei ficando na presidência. E estou lá. E eu sonho com projetos para lá. Nós temos um projeto de turismo de base, né? Muita gente critica a estadia desse povo lá, mas eu quero falar que ali as pessoas plantam, as pessoas nesse período, no período até de novembro, dezembro, até janeiro as pessoas estão colhendo, eles fazem horta, eles fazem plantação de mandioca, eles fazem plantação dessa agricultura familiar. Muitos produtos eles plantam lá, eles fazem farinha, nós ainda não temos uma casa de farinha, a farinha é feita ali na Viração, mas muita gente traz a mandioca, né, para ser ralada e para fazer a farinha em uma casa de farinha, num forno que tem lá, digamos assim, é abrigo para os pescadores, quem já é pequeno pescador que tem a sua cabana lá, né, a sua barraquinha, né, ele fica como se estivesse em casa, enfim. E nós temos projeto, levamos a energia, tivemos ajuda política, é claro. Tem energia lá? Temos a energia de ponta a ponta, com poste de cimento, com fiação normal, nós estamos ajeitando aí, né, para passar essa energia para a companhia, né? Porque ainda está assim meio precário e a gente mesmo, com o nosso esforço mesmo, estamos fazendo o posteamento. Agora mesmo estamos com uma forma de cimento para fazer os posteamentos, para colocar a fiação, enfim. É uma coisa toda bem organizadinha. E temos o projeto Turismo de Base. O que é o turismo de base? Como Palestina é uma cidade turística, a ilha não deixa de ser também um polo turístico. Assim como a praia, né? A Praia do Porto, assim como o Vajão. O turismo de base, ele atrai o turismo e as pessoas recebem esse turismo mesmo na sua, digamos assim, na sua habitação rústica. Desde que seja tudo limpinho, tudo higienizado,
né, para receber esse turismo, porque tem muita gente que vem, inclusive de cidade grande, que não quer saber de apartamento não, quer saber de ficar em um lugar onde ele se sinta bem, em contato com a natureza. E nós temos parte da ilha que tem praias belíssimas, né, que dá para fazer acampamento, como eu estava lhe falando antes do programa. Nós temos, como eu cito a Márcia, né, do Finado Zé Araguaia, que todo mês de julho ela ganha o seu dinheirinho lá. Ela aluga a barraca que ela faz com toda os utensílios de cozinha, ela aluga já com tudo e ela ganha seu dinheirinho todo final de semana. Ela tem o seu dinheirinho ali do aluguel. Já tem pessoas de Parauapebas, de Marabá que vêm, que já entram em contato com ela e já agenda. Esse ano nós recebemos um senador, como eu lhe falei, recebemos um senador com a família, com alguns assessores dele, que ficou acampado, 4 dias ficou acampado, andando de barco, pescando. Curtindo o lugar. Curtindo o lugar. Então, assim como essas pessoas que já estão alugando, que já estão agendando, essas pessoas que ele veio diretamente, olha, eu quero acampar na Ilha do Paraíso, porque ele já tinha a informação de que lá é um lugar bom. Então, como esses clientes da Dona Márcia, existem muitos outros. Olha, tem o Sargento Laércio, que tem um lugar lá belíssimo. Tem muita gente, muitos convidados que vai para lá. Ao meu lado lá tem um outro que está cheio de gente de Parauapebas, uma advogada, uns pastores que estão lá, estão acampados. Então, a ilha, ela serve para quem mora lá ganhar o seu dinheirinho, né, nessa forma de turismo básico, e também com a sua agricultura familiar. Eu acho maldade das pessoas que ficam criticando quem mora lá, porque nós temos projetos de vidas, projetos sociais que vêm beneficiar essas famílias, que em sua maioria são pessoas carentes, são pessoas que necessitam ter um ganha-pão. E à medida que essa ilha ela for conhecida pelos turistas, por pessoas lá fora, né, com certeza vai se tornar, né, a rentabilidade, a forma de ganhar o seu pão, o seu dinheiro, ela vai ser contínua, não vai ser também só no mês de julho. Porque tem muita gente que tem férias que não coincide só no mês de julho. Só no julho, né? E ela já é um referencial. E a partir de quando surge, chega o verão, vai até quase dezembro, né? Quase dezembro, né? Que fica lá a praia, a ilha como um todo à disposição. Eu quero falar também que a Ilha do Paraíso, ela é histórica. Ela é histórica. Quem sabe da história da guerrilha do Araguaia sabe que a ilha, na primeira campanha da guerrilha, porque a guerrilha ela foi composta de 3 campanhas, né? A primeira campanha, o exército veio para atacar os guerrilheiros, mas ele veio desinformado. Ele veio com tanque, ele veio com barco, veio com helicóptero, com tudo, né? Para atacar esses guerrilheiros. E a ilha, ela serviu como base, não assim, digamos assim, direto, mas de vez em quando vinha e pousava helicópteros do exército, né, lá na Ilha do Paraíso, que eles vinham, né, na captura dos guerrilheiros. E existe até uma, que eu não sei, ainda não sei assim o tamanho, nem o percentual da veracidade do fato histórico, que dizem que tem até corpo de guerrilheiro que foi sepultado na ilha. Mas isso eu estou te falando de ouvir falar. Não é algo assim comprovadamente. Concreto, né? Que eu ouvi falar que até já procuraram, mas não encontraram. Mas não é descartado de todo, né? É de todo. Verdade. Mas ela é um lugar histórico. Um lugar onde retrata esse fato histórico que aconteceu no nosso município. Que
que eu como professora, eu sou historiadora, né? Sou professora formada em História, sou bacharel e licenciada em História e também pós-graduada em Ensino de História. E um dos meus projetos como presidente da associação e líder ali da ilha é fazer um monumento à guerrilha do Araguaia para chamar a atenção desse turista. E levar a conhecer não só a história da Palestina, na ilha mesmo, sabe? Não só a história do nosso município, mas a história agregada ao nosso município, que é a Se cada morador da ilha tivesse um apoio para dentro do seu espaço agregar algo visível, né? Para quem, por exemplo, quem entra no início da ilha, sair a pé nela andando, conhecendo a história do início ao fim. Fazer aquela caminhada atribuída à história. É porque eu não estou com o meu celular agora, mas eu posso passar. Lá tem uma pissarreira, né? Tipo uma estrada, rodagem, como falavam antigamente, as estradas de chão, né? Que era empissarrada. Que você jura que foi feito naquele ano. E o incrível que entra inverno, sai inverno, vem enchente e ela não muda. Ela não muda. As pissarras não saem do lugar, ela não enche de areia, ela não fica, sabe? Ela não é soterrada as pissarras que tem lá. É incrível, é linda, assim, de uma beleza assim extraordinária. Extraordinária. Perfeito. E é nessa rodagem lá, como eu disse, nessa pista, né, onde pousou esses helicópteros, que nós pretendemos, se Deus nos permitir, não precisa você estar em cargos de vereança para você conseguir. Basta você ter uma representatividade através de uma entidade, representar o povo que você consegue lá. E é o povo que dá condição, né? É o povo que dá condição. Quando alguém chega lá, qualquer pessoa chega num local e vê que ela é representante de uma certa quantidade de pessoas, logo se dá ouvido para ela. É isso, entendeu? Então, isso aí vem a importância da parceria. Sonho, não só eu estou falando aqui em nome dos moradores. Nós temos esse sonho de ver a nossa ilha reconhecida por esse fato histórico. Perfeito, perfeito. Mais alguma coisa a acrescentar sobre a ilha? Ou em uma outra oportunidade? Como é que é? Numa outra oportunidade que eu espero vir aqui para falar desse projeto já. Já em andamento. Já em andamento. Perfeito. Inclusive, esses políticos que tiveram, né, conosco esse final de semana, né, anterior, eu passei para eles esse projeto e eu já tenho assim um vislumbre de esperança. Perfeito, né? Tiveram lá, né? Degustaram do lugar. Viram, se maravilhar. Isso é mais interessante. Ela não chegou com um projeto, foi no gabinete e apresentou, não. Eles estiveram lá, sentiram o sabor, viu ali o que pode ser feito e com certeza a probabilidade de ter um apoio aí, de uma ajuda, sei lá o que for necessário, é bem interessante. Vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência a gente volta com o nosso bloco final aqui, e onde a nossa convidada vai ficar bem à vontade para dialogar com a gente. Vamos falar também da atualidade da sua fé, seus projetos, né, atuais. A senhora pode compartilhar com o pessoal que está nos acompanhando. Tá bom? Já a gente volta, pessoal. Não sai daí. Por internet, sua conexão de alta qualidade, genuinamente pioneira na região. A Ponto Info evoluiu e você não fica para trás. Agora com planos de 350 mega por R$100. E para você que é ultra, temos planos de 500 mega de internet. Equipe especializada desde os anos 2000, evoluindo com você. Conexão de qualidade é com Ponto Info. Segue lá nas redes sociais e concorra a brindes. Fique por dentro das nossas promoções. Ponto Info, internet fibra. Você cliente em primeiro lugar. Atenção! Domingo a picape mais vendida do Brasil te espera no Mega Cap. No quarto prêmio tem uma linda Fiat Strada 0 km e ainda tem 3 prêmios de 5 mil e 20 mega giros de R$500 cada. Compre e colabore com as Apais. Supermercado Canarinho, aqui você é de casa. Oferecendo a máxima qualidade, ótimo atendimento e os menores preços em gêneros alimentícios. Bebidas, laticínios, enlatados, frios em geral
geral, frutas e verduras, açougue completo, lanchonete, panificadora, cosméticos, perfumaria, higiene, limpeza, papelaria, calçados, eletrodomésticos, utilidades do lar e você encontra ainda material de construção, produtos agropecuários e muito mais. Fazemos a entrega de suas compras em domicílio. Faça já o seu cartão exclusivo do Supermercado Canarinho e ganhe até 40 dias para pagar. Estamos te esperando na Rua Sargento Ibrahim, em Palestina do Pará. Telefone 949-9194-8380. Supermercado Canarinho, um arraso de preços baixos. Pra Dona Maria essencial é a feirinha, pra Bia essencial é o material escolar, pro José a bicicleta é essencial pra trabalhar, pro seu Sebastião essencial é se cuidar. Essencial é ter no bolso um cartão, que é essencial pro que merece sua atenção. Essencial pro João da padaria, o seu patrão. Essencial é ter um... Então, essencial para tudo o que é essencial. Em São Domingos, Brejo Grande e em Palestina. Representante em frente ao açougue do Evando. Magazine Caruaru. Já chegaram muitas novidades para você. Toda a nossa loja está repleta de novidades. Chegaram mais biquínis, saídas de praia, copos Stanley, muitas novidades em short jeans, calças, blusas e muito mais. Em Brejo Grande do Araguaia, a loja que mais vende barato é o Magazine Caruaru. Nosso endereço é na Avenida Goiás, em frente à oficina Ciclo Tavares. Vem pra nossa loja você também. Comprar barato com qualidade é aqui. Atenção! Está sendo realizado em Palestina do Pará uma rifa beneficente em prol da saúde do Senhor Barreiro. Com apenas R$10 você estará concorrendo mais de 10 prêmios. O sorteio será realizado no dia 31 de agosto de 2023. Pix jmdbarreiro@gmail.com. Repetindo, jmdbarreiro@gmail.com. Titular José Maria Dias Barreiro. Para mais informações 94 992 33 25 89 94 992 33 25 89. Participe! Campanha solidária em prol do tratamento do Senhor Barreiro. Para mais informação, WhatsApp da Rádio Cidade 991 880690 991 880690. Apoio Rádio Cidade FM 105,9 Palestina do Pará. Imparcialidade, a responsabilidade social. Essa é a Rádio Cidade FM. www.radiocidadepalestina.com.br. Muito bem, voltamos com você para o nosso bloco final. Rapaz, o tempo voa, são exatamente 17 horas e 10 minutos, 5 horas da tarde. Mais popularmente conhecido, né, esse horário. Hoje é dia 25/7 de 2023. Estamos recebendo a professora Ostelita Gonzaga, né, professora de História, uma mulher graduada e com uma formação, já foi parlamentar em Palestina do Pará. Hoje em dia está fora, mas não deixa de trabalhar. Quem conhece a professora Ostelita sabe muito bem do que eu estou falando, independente da política. Ela já salientou aqui dizendo: não precisa estar em mandato para fazer algo em prol do povo. Basta querer e usar as influências que tem, que dá certo. E como resultado, quem conhece a professora Ostelita sabe muito bem do que a gente está falando, né? Do resultado, da somatória. Onde ela estiver, onde ela está sempre fazendo algo em prol da comunidade. Por isso que é sempre cotada, né? Quando se olha para ela, a pessoa já conta, né? na área política. Mas vamos lá, chegou o momento final, nosso bloco final, e eu quero saber da sua pessoa. Hoje em dia, qual que é a sua principal execução, né, reprodução de vida? O que você tem feito? Né? Porque hoje a gente relatou bastante acerca da história, mas hoje em dia a senhora vive com outras atualidades, né? Outras execução de tarefa, de obrigações, deveres. Compartilha com a gente. Eu sou missionário, né? Inclusive
tenho até um programa, estava aqui na rádio, né, na Cidade FM. E agora a gente montou, até uma novidade. Uma novidade, né? Estou falando agora que a gente ainda está em fase de montagem de uma rádio web, onde a gente transferiu esse programa para lá, que é o Avivados no Senhor. É uma forma de você fazer a obra, de eu fazer a obra de mim, né? Da minha pessoa fazer a obra, do meu esposo, que é evangelista, fazer a obra de Deus, né? E é uma coisa que vocês gostam de paixão. É uma coisa que a gente ama de paixão, né? E somos aposentados, curtimos a nossa aposentadoria, estamos quase sempre ali na Ilha do Paraíso, né? E estamos aí. Perfeito. Sonho de aposentado, de ficar e lembrando, fazer pessoal, só... a senhora falou aí, né, da sua interação na questão do programa Avivados no Senhor. Tiveram aqui praticamente uns 5 meses, eu não recordo, uns 5 meses, né, que além desse programa levar para você que acompanha a programação, inclusive no canal da rádio tá lá as lives, né, algumas delas, não foram todas, você pode encontrar lá. E agora ela tá com esse projeto novo, né, que é um web rádio, que também, pessoal, é muito bacana. Você pode, da mesma forma que você ouve a Rádio Cidade aqui pelo aplicativo, você pode ouvir o web rádio. Qual o nome que tá lá para o pessoal procurar no aplicativo? É Estação Vida de Palestina. Rádio Estação Vida de Palestina. Pesquisa aí, pessoal, na Play Store. Eu vou deixar o link na descritivo dessa live, tá bom? Vou estar adicionando depois. Não, na verdade aqui não é a live, estamos gravando, vai ser postado depois, eu vou colocar tudo junto. Estação Vida Palestina do Pará. Lá você vai encontrar o programa Avivado no Senhor, outros programas, né, outros que está execução. Já tem um site. Já tem um site, tudo, todas as Perfeito, agora é 24 horas. 24 horas. Compromissada. Inclusive, estamos trabalhando. Em nome da Rádio Cidade, eu quero agradecer tanto a senhora como o evangelista Jessé, nessa categoria de vocês, você como missionária e ele como evangelista, pela parceria que foi dada, esse período que tiveram aqui na rádio, fazendo esse programa que contribuiu muito, né, para a sociedade e também contribuiu também na outra área financeira, com ajuda, com custeio de alguma coisa. Então fica aqui o nosso agradecimento registrado, tá bom? Muito obrigado. Beleza, a senhora está executando isso junto com o evangelista Jessé Filho e no tocante aos planejamentos futuros. É isso aí mesmo. Continuar com aquele projeto na Ilha do Paraíso. Na Ilha do Paraíso. Paraíso. Isso. 24 horas agora compromissado na mensagem do reino. Com o reino. Curtindo a aposentadoria. Curtindo a aposentadoria. E abrilhantando Palestina do Pará. Porque pensa em sair daqui? Não. É por aqui mesmo. Né? Como eu sempre digo para meus filhos, daqui para os abacates. Inclusive, quase todos estão sempre por aqui, né? Os que estão por fora sempre vêm visitar. Né? Ficar registrado aqui também. Um abraço aí para toda a família. Eles não esquecem daqui. Aqui é a cidade natal deles. Perfeito. Palestina do Pará. Podem andar por onde andar, mas é aqui que eles... É a cidade de referência. Perfeito, perfeito. Maravilha. Suas considerações finais, minha querida? Fica à vontade. Eu só quero agradecer, né, aos ouvintes, você em primeira mão, pelo convite. Eu me sinto honrada, né, de participar. Não toda a minha história, mas, como eu lhe disse, pequenas partes, que se a gente fosse contar, meu Deus, daria um livro, não sei de quantas páginas. Mas poder participar com a Rádio Cidade, com todos os ouvintes da Rádio Cidade, né? Uma pequena parcela da minha vida como política, como professora, né? Eu tenho a minha vida marcada, né, pelo meu trabalho. Eu digo marcas do bem, sabe? Eu tenho um carinho especial por Palestina, principalmente pela geração anterior, porque agora nós estamos numa nova geração, que eu costumo dizer que eu ainda não me acostumei bem depois que eu voltei, porque quando eu saí, deixei tudo menininho, criancinha, e hoje a gente vê muita gente casado, pai de família, e às vezes a gente até nem reconhece.
Leva-se um tempo para a gente se readaptar e, né, a conviver nessa nova geração aqui da Palestina. Mas eu tenho um carinho todo especial como professora e também como parlamentar, uma das primeiras parlamentares, né, mulher aqui de Palestina. Tá? Então, fica aí meu agradecimento a todos os ouvintes, a toda a Palestina de uma forma geral. Perfeito, eu agradeço por ter aceitado o convite, por nos dar esse privilégio de compartilhar a sua história, parabenizando toda a história que a senhora vivenciou em Palestina, reconhecendo com mérito, digna de honra, né, por desbravar. Hoje em dia, quem desfruta de alguns lugares ou situações de Palestina, às vezes não tem ideia da luta que foi, do perigo que alguém correu para dar aquele refrigério para muito hoje. Então, fica aqui o meu agradecimento também por ter aceitado o convite, por compartilhar com a gente essa história, fazendo de mais um episódio do podcast Cidade Recebe algo significativo para a Palestina do Pará, que com certeza a gente vai fazer muitas outras situações. Em breve eu quero dizer que a gente vai visitar a Ilha do Paraíso lá para fazer uma cobertura do documentário. Eu gostaria que a senhora fosse anfitriã desse documentário, a gente acompanhasse, a gente registrar isso aí, ficar registrado. Que o que é hoje, para no futuro próximo a gente ver já a mudança gritante, porque eu acredito que é onde a senhora colocar a mão prospera, porque como serva de Deus e como pessoa destemida e focada na vida, que sonha e busca alternativa, acredito que vai dar certo. Daqui um dia a Ilha do Paraíso vai ser referência além daquilo que ela já é hoje, né? Em Palestina do Pará, lembrando o pessoal que lá era o habitat de animais, né? Antigamente usava como antes refúgio. Eram os bodes, depois... Bode, jumento. Né? E hoje em dia tem pessoas morando e tá com esse projeto brilhante aí. Ó, tem até energia em porte lá, tá? Então não é brincadeira, o negócio tá acontecendo. Você mora em Palestina e não tá sabendo disso, tá vendo? A Ilha do Paraíso já tem energia, já é pote e tudo mais. E tem uma porção de casa lá construída, né? Eu quero até fazer aqui antes da gente encerrar, porque alguém veio me dizer, assim, que é aquela questão do estereótipo que você acabou de falar. Tem gente que pensa, que olha e fala, que critica, sem na realidade saber como são os fatos. Eu tenho muita cautela em falar alguma coisa, porque eu sei muito bem dessa distorção da questão do estereótipo. Ou seja, você olha por fora e quer julgar por dentro. E tem gente que comenta que é proibido pessoas ir lá na Ilha do Paraíso, banhar. Eu quero dizer que não é não. Se nós temos o projeto de turismo de base, quem são os turistas? São pessoas. Então, eu não falo só por mim, eu falo por todos. Todos que forem visitar a ilha, todos que quiserem, digamos, acampar, abrilhantar a ilha com a sua presença, estão convidados, são bem-vindos, porque sem turista não há projeto. Verdade. Então essa questão de dizer, não, é proibido, quem tem lote lá não aceita, eu acho que não, isso não é verdade. Eu acho que só o que entra aí é o entendimento. Professora Estelita, eu quero acampar lá, a área é vasta, tem lugar, vai lá. Existe muito lugar que lá não é exatamente de dono, né? Tem muito lugar ainda. Na realidade tá tudo divididinho, né? Tá tudo dividido. Tudo dividido. Mas nessa questão tem as ruas, por exemplo, a Pissarreira é pública, todo mundo anda. Existe as praias que são públicas, todo mundo. E na questão de moradia, de hospedagem, é combinar com o dono da barraca. O aluguel, ou sei lá, cedência, isso fica a critério. A critério, né? O importante é entrar em contato e ver a disponibilidade. Porque às vezes você faz um plano e fala, eu vou lá, e de repente já tá. Aí você cai da carroça. Chega lá, já tá acampado, tem barraco pra tudo quanto é lado.
Porque tem gente que, é sempre como bom eu falei, se informar. existem lugares que a agenda vem de cedo, né? Eles começam a agendar para acampar e para colocar suas barracas. Perfeito, perfeito. Muito bem, então fica aqui o nosso agradecimento, reconhecendo aqui a história da nossa convidada hoje, professora Estelita Gonzaga, que tem uma história extraordinária sobre Palestina do Pará. Eu acredito que você parando para conversar com ela e perguntar tanta coisa que ela poderia acrescentar mais num bate-papo, você vai ficar surpreendido. Fico mais uma vez aqui o agradecimento. E eu quero falar para o pessoal que fique ligado, viu? Se inscreva no canal da rádio, ative o sininho da notificação, que vai estar sempre acontecendo. O projeto é esse ano todo trazer convidado, né, figura pública, cidadão comum, agricultor, né, o que não puder vir a gente vai até ele. Nós temos um documentário, só vai mudar a questão dos canal, mas a gente vai, os documentários vai para um canal e a live vem para cá, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela sintonia, obrigado por acompanhar mais um podcast Cidade Recebe, e esse é o primeiro episódio dos 3 que a gente vai fazer especial Palestina do Pará, e a nossa convidada trouxe pra gente aí relatos, né, do desbravamento da Rio Mar, de Palestina do Pará, de como chegou até aqui. Muito obrigado, tá bom? Eu é que agradeço. Tá bom? Então, espero em breve a gente refazer ou de alguma forma trazer mais informação. Lembrando ao pessoal, viu? Vai ficar no descritivo aqui desse vídeo, né, o link da Estação Vida de Palestina. Estação Vida de Palestina do Pará, o link do aplicativo, você vai lá e baixa. E eu quero pedir para você vai dar um feedback. Sabe o que é feedback? Você vai lá na Play Store e deixa lá um comentário. Pode ser bacana, tal, a rádio tal. Você comenta uma coisa lá, que isso dá notoriedade para o aplicativo, tá tendo mais acessibilidade para o pessoal tá encontrando, tá bom? Estação Vida Palestina do Pará é um novo projeto aqui da nossa convidada, que tá na área missionária. Louvor, você vai ouvir louvor, pregação, e se prepara, viu? Se marra no banco aí, porque a palavra não é aquela coisa, né? É palavra verdadeira. Pra alcançar vidas mesmo. Pra modificar. Vai ligar você com Deus. Então, muito obrigado, viu? Obrigado, Senhor. Muito bem, pessoal, nós vamos finalizar por aqui. Quero agradecer mais uma vez a você, aos nossos parceiros, que você acompanhou a logos dele no decorrer de toda a live. E estou em dívida com 2 parceiros que já estão com a gente. Na próxima live já está aí no decorrer dos vídeos slide, tá bom? Muito obrigado. Para você que quiser apoiar o nosso projeto de publicidade, o link, o meu contato pessoal vai estar no descritivo da live. Por enquanto ainda estou dando conta de corresponder todo mundo ainda, né? Não sei que dimensão pode tomar as coisas. Pode chegar um dia que o José não consegue responder espontaneamente, mais rapidamente, mas a gente vai encontrar alguma forma, ou não, senão não tem problema. A gente quer simplesmente fazer algo para a glorificação de Deus, para dizer, Senhor, obrigado por nos dar a oportunidade de viver. Por mais que é difícil, mas a gente tem que viver com Deus no coração e fazendo algo de bom aonde quer que estejamos, tá bom? Então fique na paz, fique com Deus e até o próximo episódio, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. Imparcialidade, a responsabilidade social. Essa é a Rádio Cidade FM. www.radiocidadepalestina.com.br